O nosso convidado Antônio José Ribas Paiva assim se manifesta. A comunidade cristã é contra comunistas, porque são filhos de Caim, inimigos da santa obra de Deus, qual falsos profetas massacram a humanidade, prometendo o paraíso da terra, fomentam a luta fratricida, martirizando e corrompendo os inocentes. Aqui na terra de Santa Cruz, os comunistas usurparam o Estado e as demais instituições. Quase todos os partidos políticos professam o pluralismo comunista, traindo o povo. Portanto, manda Deus que sejam extintos pela santa intervenção. Está lançada a cruzada cristã contra os comunistas. Deus assim o quer. Pelo povo brasileiro e pela humanidade, a manutenção da democracia. Bem, meu caro Ribas, eu tenho algumas perguntas a fazer a você, e então nós vamos aqui direto para o parlamento, as reformas, mas primeiro queria perguntar a você, qual é a composição de poder do governo Bolsonaro? Bom, essa composição ela se forjou bem antes do processo político-eleitoral. Havia uma tendência de intervenção constitucional porque percebia-se claramente que o crime havia permeado as instituições. E a sociedade se organizou graças à mídia eletrônica, né, internet, WhatsApp, Facebook, né, e o povo tomou consciência de que ele estava sendo vítima de uma ditadura do crime. Então, o próprio comandante do Exército, o general Vilas Boas, ele mandou fazer uma pesquisa. A pesquisa, o resultado foi que 54% da população apoiava uma intervenção cívico-militar para afastar o crime do poder. Sim. Bom, os homens do poder ficaram apavorados, porque haveria uma ruptura, e uma ruptura ela, não administrada, ela sempre pode produzir um indesejado, principalmente para aqueles que têm o poder. Okay. E trabalhou-se uma saída. Essa saída foi o Bolsonaro. Okay. E forças se organizaram para que se concretizasse essa saída. Então, as forças visíveis são o sistema financeiro nacional e internacional, cujo representante do governo é o Paulo Guedes. Um economista brilhante, mas que ele representa interesses setoriais. Eu diria que ele detém 20% do governo. Porque a economia é sempre importante, que é o fato gerador da história. A economia é o principal. A sociedade brasileira e mesmo os americanos, eles contam com o trabalho do Moro. Por quê? Porque o Moro, na política de tolerância zero com o crime, ele embasa a estabilidade política, que é a tolerância zero com o crime. E não só o Brasil precisa disso, mas os nossos aliados também precisam. Por quê? Porque a América, ela flanqueada pelo crime numa nação de 200 milhões de pessoas, que detém recursos minerais e é celeiro do mundo, ele está com a sua segurança nacional comprometida. É por isso, um parênteses, por isso que Bolsonaro se encontrou com Trump. Então nós temos 20 do Paulo Guedes, 20 do combate ao crime com o ministro Moro, e 60% é o alto comando do Exército. Sim. Para dar estrutura a essa arrumação de poder. Agora, não se pode criticar o governo nesse nicho. Primeiro que o presidente quase morreu. Não, quase quiseram matá-lo, né? Mas ele quase morreu em função dos ferimentos. Sim, né? Sim. Já com uma intenção que até agora não se verificou e não se investigou a fundo, não é? Os motivos pelos quais aconteceu isso. Nós temos que falar a verdade aqui. A parte que preocupa nessa composição de poder
é a parte do sistema financeiro, que tem grande influência nas decisões do ministro Paulo Guedes. Sim. De início, ele sacou da algibeira uma reforma da Previdência, que já era assunto do governo Temer. Quer dizer, não é novidade. Mas ele fez isso por vários motivos. O primeiro motivo, existe um interesse. Não sei se eu estou avançando. Existe um interesse dos bancos terem a previdência privada nas suas mãos. Em segundo lugar, é uma questão de ocupar a pauta do governo com o que não é fundamental. Então eles impuseram uma discussão para que o governo fosse obrigado a discutir, a negociar com um Congresso totalmente desmoralizado. Nós elegemos o presidente que mudou, ele aboliu o comunismo, mas ainda temos o entulho comunista ainda no Estado, e o crime também, mas o poder legislativo e o judiciário não tiveram nenhuma mudança em razão da eleição. Então a questão é essa, os poderes subterrâneos estão querendo impor uma pauta falsa ao governo, que é esse debate da Previdência. Para obrigar a discutir com o sujeito que está aí na Odebrecht e tal, na lista que é o presidente da Câmara. O presidente foi eleito para limpar o Estado, afastar o comunismo do governo e perseguir os objetivos nacionais permanentes. Foi para isso que ele foi eleito. Eu votei nele para isso. Sim. Não foi para reformar a Previdência. Não foi. A Previdência é uma questão técnica, precisa haver uma auditoria, um relatório, ou vários relatórios, e sugestões dos auditores. Eu não vi nada disso. Como é que você impõe à sociedade um debate sobre uma decisão que já está sacramentada? Se é debate, nós temos que saber o fulcro da questão. Não existe isso. E outro assunto, outra coisa muito importante é a seguinte: a Previdência Social não tem nada a ver com a questão da saúde pública. Previdência Social tem nada a ver com a segurança. Nada. Agora, a questão da saúde, não. Até porque esses governos irresponsáveis não cuidaram da saúde pública. Então nós temos epidemias de lepra, de tuberculose resistente, e de infecções hospitalares. Por quê? Por falta de política de saúde pública. Então eles estão misturando. Até 2003, a contabilidade da Previdência era uma e da saúde outra. O senhor Luiz Inácio misturou as duas para se apropriar do superávit da Previdência. Sim. E agora aqueles que pagaram e pagam estão sendo chamados a pagar a conta da saúde. É um estelionato. É perfeito. Como de hábito, né? É um estelionato. O senhor que é um professor de direito penal... Não, você tem razão. A sua colocação é perfeita. Nós tivemos um encontro maravilhoso, não é, entre Brasil e Estados Unidos. Eu pergunto a você, foi positiva a reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Trump? Eu diria que foi fundamental para a segurança das Américas. Esses dois presidentes estão imbuídos das suas obrigações para com a segurança das Américas. Isso é fundamental. Os dois países, por incrível que possa parecer, têm o mesmo problema. Nós precisamos de autodeterminação. A América tem tudo, menos uma coisa. Ela não manda na própria moeda. Quem controla e administra o meio circulante do dólar é o Fed, que é um banco central particular. Sim, isso mesmo. Então eles produzem e o Fed decide. A dívida pública, a emissão de moeda, a suspeita histórica é que 4 presidentes americanos foram assassinados em razão da criação do Fed. Sim. E o último, que foi o John Kennedy, ele emitiu moeda, uma série de $100, aí foi passear em Dallas e aconteceu aquela tragédia. Né? Então veja, é uma questão de poder. Eles precisam se autodeterminar, mandar na própria moeda e na dívida pública. E nós precisamos de tudo. Precisamos mandar no Estado, precisamos mandar na moeda, precisamos mandar na dívida, no lucro, em tudo.